Fui cruel por expulsar minha irmã de casa por não seguir minhas regras? Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Oi, pessoal. Eu me chamo Ângela, tenho 26 anos, trabalho de segunda a sexta, o dia inteiro, e moro sozinha em um apartamento de 2 quartos. Sempre valorizei meu espaço, minha privacidade e, acima de tudo, a organização da minha casa. Desde que me mudei para esse apartamento, ele se tornou o meu refúgio, um lugar onde posso respirar fundo e descansar a mente após a correria do dia a dia. Sou uma pessoa muito ligada à rotina e ordem. Cada objeto tem seu lugar, e gosto de manter tudo limpo, especialmente porque a cozinha é integrada com a sala, então, qualquer bagunça fica imediatamente visível e me causa uma sensação horrível de descontrole. Não suporto chegar em casa cansada depois de um dia inteiro de trabalho e dar de cara com louça suja, toalhas jogadas ou bagunça acumulada. A casa limpa e arrumada é o que me dá paz mental. É o meu jeito de manter a sanidade em meio à pressão do trabalho, aos prazos e ao estresse. Ter controle sobre meu espaço físico é o que me dá uma sensação mínima de controle sobre a vida. Por isso, sempre cuidei desse apartamento com todo carinho, e não abro mão de que ele continue sendo um lugar de tranquilidade, e não de conflito ou desgaste. Tudo ia bem até cerca de um mês atrás, quando minha irmã mais nova, a Cláudia, de 23 anos, foi expulsa da casa dos nossos pais. A situação por lá já vinha se arrastando fazia meses, talvez anos. Cláudia nunca foi muito de ajudar com nada, não lavava uma louça, não recolheu o lixo, não cuidava do próprio quarto. Quando questionada, dizia que estava cansada, que precisava descansar da faculdade, mas a verdade é que nem nas aulas ela estava comparecendo direito. Era como se esperasse que o mundo girasse ao redor dela. Meus pais, que sempre foram pacientes até demais, começaram a se desgastar emocionalmente. As brigas aumentaram, minha mãe chegou a ficar doente de nervoso, meu pai perdeu completamente a paciência. Chegaram ao ponto de dizer que ou ela mudava de postura ou teria que encontrar outro lugar para morar. Cláudia não levou a sério. Continuou com a mesma atitude irresponsável, como se os pais estivessem obrigados a sustentá-la e tolerar tudo para sempre. Foi então que, depois de mais uma discussão feia, meus pais tomaram a decisão definitiva, colocaram ela para fora. Deram prazo para sair, não foi uma expulsão violenta, mas foi firme. A partir daquele momento, ela precisava se virar. Foi quando ela apareceu na minha porta, com uma mochila nas costas, olhos vermelhos de tanto chorar, pedindo ajuda. Disse que não tinha para onde ir, que ia mudar, que comigo tudo seria diferente. E, mesmo desconfiada, eu resolvi dar uma chance. Mal sabia que, ao abrir a porta para ela, eu também estava abrindo a porta para uma avalanche de frustrações. Cláudia veio direto até mim, com os olhos inchados de tanto chorar, a voz embargada e um ar de desespero que eu nunca tinha visto nela. Implorou para ficar na minha casa, dizendo que não tinha para onde ir, que não tinha amigos próximos que pudessem acolhê-la e que não aguentava mais o clima de tensão com nossos pais. Repetiu várias vezes que comigo seria diferente, que estava pronta para mudar, que só precisava de uma chance. Apesar do meu instinto me dizer para ter cautela, ver minha irmã naquela situação me tocou. Eu hesitei, claro. Lembrei do histórico dela, da forma como tratava nossos pais, da falta de comprometimento com as mínimas responsabilidades. Mas ainda assim, por compaixão e pelo vínculo familiar, decidi dar essa chance, mas sob condições bem claras e negociáveis. Expliquei a ela, com calma mas firmeza, que eu não cobraria aluguel, pois sabia que ela ainda estava na faculdade e não tinha uma renda fixa. No entanto, ela teria que respeitar as regras da casa. Isso incluía colaborar com as tarefas domésticas, manter as áreas comuns organizadas e limpas, e não atrapalhar minha rotina de trabalho e descanso. Também deixei claro que, por eu morar sozinha há um bom tempo, prezava muito pela tranquilidade e pela ordem no meu lar. Ela concordou com tudo na hora, sem hesitar. Naquele momento, acreditei que talvez aquela fosse mesmo a virada que ela precisava. Mas hoje vejo que o que ela queria não era uma chance de mudar, era apenas mais um abrigo temporário sem esforço. Nos primeiros dias, parecia que tudo ia ficar bem. Cláudia acordava cedo, lavava a louça, arrumava o banheiro de hóspede sem que eu precisasse pedir,
mantinha suas coisas no quarto e até me agradecia por ter aberto as portas da minha casa para ela. Era como se eu estivesse conhecendo uma nova versão da minha irmã, alguém mais madura, responsável, disposta a construir uma nova história. Ela até passou a comentar que queria reformular a rotina dela, que estava pensando em procurar um estágio novo, que talvez voltasse a frequentar a academia. Aquilo me deu uma pontinha de esperança. Pensei, talvez a pressão tenha feito bem para ela. Talvez, agora, ela realmente esteja pronta para mudar, e confesso que, naquele curto período, foi até gostoso ter companhia em casa. Só que a ilusão durou pouco. Bastaram 2 semanas para tudo desandar. Era como se minha casa tivesse sido invadida por um furacão preguiçoso e desleixado. Cláudia voltou a dormir até tarde, como se estivesse em férias eternas. A louça suja se empilhava por dias, como se o detergente fosse um item mitológico. Começou a largar roupas em cima do sofá, no chão da sala, na cadeira da cozinha, um verdadeiro rastro de bagunça. A toalha molhada então? Encontrava espalhada em qualquer lugar, menos no varal, já cheguei a encontrá-la em cima do micro-ondas. Ela deixava cabelo no ralo do banheiro, gotas de pasta de dente espirrada no espelho, maquiagem na pia. Uma vez, deixou um pote de comida na geladeira sem tampa, e quando questionei, ainda respondeu, tá de boa, eu vou comer logo, como se eu fosse obrigada a conviver com o cheiro de cebola azeda toda vez que abrisse a geladeira. Era como se todo aquele comportamento exemplar dos primeiros dias tivesse sido apenas uma encenação para garantir abrigo. Bastou se sentir segura e, pronto, voltou a agir como se estivesse na casa dos nossos pais, onde ninguém mais aguentava as atitudes dela. Aquela sensação de paz que eu tanto valorizava foi substituída por um incômodo constante, uma espécie de nó no estômago toda vez que eu abria a porta de casa e não sabia o que ia encontrar. Frustração virou minha companheira diária, e a raiva, infelizmente, começou a aparecer com frequência. Com os dias, tudo foi ficando pior, já tinha louça acumulada por dias, roupas largadas pela sala, o banheiro sujo de forma inaceitável e, para piorar, ela usava a cozinha e deixava tudo espalhado. Um dia, encontrei pão aberto, vegetais murchando e molhos fora da geladeira. Em outra ocasião, ela usou a sanduicheira elétrica, e não limpou. Simplesmente deixou restos de queijo e farelos ali dentro, fechou a tampa e empurrou de volta para dentro do armário. Só fui perceber uma semana depois, quando fui usar e senti um cheiro horrível. Estava mofado, grudado, nojento. Tive que desmontar e lavar tudo com vinagre e bicarbonato para conseguir tirar o cheiro. E com o passar dos dias, as pequenas negligências viraram uma rotina de desrespeito. O que antes era uma exceção virou regra, a cozinha se transformava num campo de guerra toda vez que ela fazia qualquer refeição, o banheiro parecia público, e a sala, parecia o quarto dela, com meia, blusa, chinelo e até escova de cabelo largados no sofá. Eu, que sou extremamente ansiosa com bagunça, comecei a me sentir sufocada dentro da minha própria casa. Conversei com ela várias vezes. Tentei todos os tons, paciente, direto, emocional. Expliquei detalhadamente como aquilo afetava meu dia a dia, como minha ansiedade piorava quando eu via a casa de cabeça para baixo, como era desgastante para mim, depois de um expediente exaustivo, ainda ter que lidar com desorganização e descaso. Pedi ajuda de forma educada, fiz alertas mais firmes, e cheguei até mesmo a ameaçar que ela sairia de casa se continuasse daquele jeito. Ela me ouvia de forma desinteressada, quase com tédio, e só respondia tá, com aquele tom automático e debochado, como se eu fosse uma neurótica por me importar com coisas tão bobas, como manter uma casa limpa. O pior é que ela só fazia alguma coisa quando eu cobrava diretamente, e mesmo assim, de má vontade, com cara feia, bufando alto, batendo portas. Era como se cada prato lavado fosse um grande sacrifício, uma injustiça imposta. Eu comecei a me sentir como uma babá frustrada, implorando por colaboração dentro da minha própria casa, que eu pagava sozinha, cuidava sozinha, e onde ela estava como hóspede, e ainda assim, parecia que quem estava sendo inconveniente era eu. A gota d'água veio 2 dias atrás. Eu ia receber alguns amigos em casa e pedi para Cláudia, que estaria o dia inteiro em casa, para arrumar a sala, lavar a louça, limpar o banheiro de hóspedes e deixar a cozinha organizada. Coisas simples.
Quando cheguei em casa, me deparei com a cena do caos: louça suja, comida velha na pia, o banheiro nojento e cobertores espalhados pela sala. Tive um surto. Gritei, perdi completamente a paciência. Disse que era o fim da linha, e que ela precisava sair da minha casa naquela noite. Já era demais, era como se ela tivesse me testado até o limite só para ver até onde eu aguentava. Cláudia chorou, tentou me comover dizendo que estava arrependida, que não sabia que eu ia me irritar tanto, que era só um dia ruim. Pediu mais uma chance, disse que ia mudar, jurou que faria tudo certo dali pra frente. Mas eu estava decidida. Aquilo não era um desentendimento pontual, era o acúmulo de semanas sendo desrespeitada, ignorada, sobrecarregada dentro da minha própria casa. Não era a primeira conversa, não era a primeira promessa quebrada. E sinceramente, eu não aguentava mais viver naquele ciclo de bagunça, desculpas e frustração. Mandei que arrumasse suas coisas e fosse embora. Enquanto ela chorava e reclamava, eu comecei a recolher as tralhas dela da sala e da cozinha. Foram quase 2 horas até ela terminar de juntar tudo e sair, chorando e mandando mensagens dramáticas para minha mãe e nossa tia. Quando finalmente fiquei sozinha, ainda precisei passar mais algumas horas seguidas limpando a casa inteira para que ela ficasse minimamente apresentável para os meus convidados. Eu estava esgotada física e emocionalmente, com as mãos ardendo de tanto esfregar panela, chão, azulejo, tudo. No fim, consegui receber meus amigos, mas a noite que deveria ser leve e divertida virou apenas um grande alívio por ter retomado o controle da minha própria casa. Cláudia foi para a casa da nossa tia, que a acolheu temporariamente, mas já com um olhar de quem sabe exatamente o que vem pela frente. Eu não posso esquecer também da questão da lavanderia. Eu lavo roupa 1 ou 2 vezes por semana, sempre no mesmo dia. Cláudia deixava a roupa acumular, usava a máquina por dias e me impedia de lavar as minhas. Falei diversas vezes, nada mudou. Comprei uma trava com corda e tranquei o armário da lavanderia. Só assim consegui ter meu momento de lavar roupa em paz. Felizmente isso tudo ficou no passado. Minhas regras nunca foram absurdas. Ela podia lavar a louça como quisesse, à mão, na lava-louças, contanto que estivesse limpa e guardada. O que me importava era ver a casa limpa quando eu chegasse, principalmente a cozinha, que é aberta e a primeira coisa que vejo ao entrar. Aquela bagunça era um soco na cara depois de um dia exaustivo. Meus pais me apoiaram na decisão. Já alguns tios e primos me chamaram de cruel, controladora, disseram que sou insuportável. Mas eu precisava preservar minha saúde mental. Agora, Cláudia está na casa da minha tia, que também já avisou que isso não vai durar muito. Então eu pergunto, fui cruel por expulsar minha irmã da minha casa por não seguir regras básicas de convivência? Atualização. Minha irmã mudou, mas não comigo. Oi, pessoal. Vim aqui fazer uma atualização sobre tudo o que aconteceu com a Cláudia desde que ela saiu da minha casa. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os comentários, os de apoio e até os que me criticaram, porque me fizeram refletir. Alguns dias depois da confusão, tivemos uma reunião na casa dos nossos pais. Estavam presentes minha mãe, meu pai, minha tia, que estava hospedando a Cláudia, e a própria Cláudia. Eu fui preparada para mais tensão, esperando defesas, desculpas vazias ou, no mínimo, aquela postura passiva-agressiva de quem só quer jogar a culpa no outro. Mas, para minha surpresa, encontrei uma cena completamente diferente. Minha irmã estava mudada. Ela estava arrumada, com o cabelo preso, roupas limpas e uma postura que eu não via nela há anos. Não estava reclamando, nem de cara fechada, nem olhando o celular enquanto os outros falavam. Parecia receptiva. Presente. Disposta a ouvir. Aquilo me pegou de surpresa. Sentei na mesa com o coração acelerado, ainda com o pé atrás, mas curiosa para entender o que estava acontecendo. Minha tia começou contando que, desde que Cláudia chegou em sua casa, vinha seguindo todas as regras. Disse que ela estava ajudando com as tarefas do dia a dia sem ser cobrada, limpando depois de usar qualquer cômodo, organizando o que sujava, mantendo o banheiro impecável. Até levou mantimentos de supermercado por conta própria, mesmo quando minha tia disse que não precisava.
Ela não só estava respeitando o espaço, como parecia finalmente ter entendido o que significa conviver com outras pessoas, algo que nunca demonstrou antes. Cláudia pediu desculpas, com sinceridade. Disse que não imaginava que eu fosse realmente mandá-la embora, e que estava sendo irresponsável mesmo. Admitiu que foi preguiçosa, acomodada, e que só se deu conta do quanto aquilo me afetava depois de me ver surtando. Apesar das desculpas, fui clara, ela não voltaria a morar comigo. Eu tentei ajudar, dei liberdade, tive paciência e fui ignorada. Meu espaço não seria mais colocado à prova. Foi então que minha tia sugeriu que ela voltasse a morar com nossos pais, com regras. Eles aceitaram, mas com condições firmes. Cláudia teria que trabalhar e pagar um valor de aluguel, ajudar nas despesas da casa, manter tudo limpo e, o mais interessante, pagaria uma multa de R$ 50 toda vez que quebrasse essas regras. Resultado? Está funcionando. Meus pais dizem que ela está colaborando como nunca antes. Nada de roupas espalhadas, nada de louça acumulada, nada de desculpas esfarrapadas. Parece que finalmente caiu a ficha. Cláudia reclamou um pouco no começo por ter que pagar aluguel, mas aceitou. E mais importante do que isso, ela está fazendo sua parte. Hoje eu respiro aliviada. Minha casa voltou a ser o meu refúgio, o lugar silencioso, limpo e acolhedor que sempre foi, e que por semanas havia deixado de ser. Posso voltar a abrir a porta sem sentir um peso no estômago, sem ter que me preparar psicologicamente para enfrentar o caos. Posso sentar no sofá sem precisar tirar roupas de cima, usar minha cozinha sem tropeçar em restos de comida, andar descalça sem pisar em farelos ou objetos esquecidos. Minha irmã finalmente parece ter entendido o valor de uma convivência equilibrada, mas infelizmente, entendeu isso tarde demais para que possamos voltar a dividir o mesmo teto. A confiança que foi rompida, o desgaste emocional que enfrentei, tudo isso deixou cicatrizes. E tá tudo bem. Aprendizados vêm com o tempo e cada um tem o seu ritmo. O meu foi o de estabelecer limites. O dela, talvez, tenha sido o de finalmente reconhecê-los. O importante é que seguimos em frente. Eu, mais tranquila. Ela, talvez mais madura. E cada uma no seu espaço, como precisa ser. Às vezes, o limite é a maior forma de amor que a gente pode oferecer. Comentário do curador. Esse é um daqueles casos em que, por mais doloroso que seja, colocar limites foi absolutamente necessário. A Ângela não apenas ofereceu abrigo à irmã, como também abriu mão da própria rotina e tranquilidade para tentar ajudar alguém que vinha sendo um peso para a própria família. Ela não exigiu dinheiro, apenas respeito e responsabilidade, algo que deveria ser básico numa convivência entre adultos. A Cláudia, por sua vez, só começou a entender o impacto de suas atitudes quando sentiu as consequências na pele. E, infelizmente, é assim com muita gente, enquanto o mundo tolera, a pessoa não aprende. Foi preciso a irmã mais velha, que já tinha seus próprios compromissos e batalhas, traçar uma linha clara entre acolher e se anular. E ela fez isso da melhor forma possível, com firmeza, mas sem crueldade. A boa notícia é que parece que a Cláudia finalmente entendeu, mesmo que tardiamente, que viver em sociedade exige colaboração, disciplina e empatia. Mas isso não apaga o desgaste físico e emocional que a Ângela enfrentou ao tentar oferecer uma nova chance. Não dá para romantizar o esforço de quem sempre carrega o fardo. Ângela não foi controladora, nem insensível. Ela foi justa. Fez o que muita gente não consegue fazer, proteger o próprio espaço e exigir o mínimo de dignidade dentro da própria casa. Porque, às vezes, amar também significa saber dizer, chega, e manter a porta fechada, mesmo quando o coração quer abrir de novo. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.